Fala rejuvenescente, aqui é o Wallace do Bora Rejuvenescer e no episódio de hoje a gente vai dar continuidade ao tema dessa semana, que é sobre hábitos e longevidade. E eu quero trazer uma reflexão aqui sobre o papel do autocontrole, da dopamina e da comunidade na formação dos hábitos. Ficou intrigado como é que esses assuntos podem se conectar e tem a ver com a longevidade? Então fica aqui comigo. Olha só, a formação de hábitos saudáveis, ela está diretamente ligada a 3 elementos essenciais: o autocontrole, a dopamina e o apoio da comunidade. Esses elementos eles desempenham um papel crucial para que a gente possa adotar e possa sustentar os comportamentos que promovem a nossa saúde e o nosso bem-estar ao longo do tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e como eles influenciam as nossas escolhas diárias. E com isso, nós podemos também utilizar cada um desses elementos a nosso favor para criar novos hábitos. Hábitos que são melhores, hábitos que são mais sustentáveis. Primeiro, o autocontrole. Autocontrole é a capacidade de resistir à tentação de buscar uma gratificação hoje em favor de uma recompensa futura mais significativa. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta quando nós tentamos adotar hábitos saudáveis. Muitas vezes, a tentação de um prazer imediato, como por exemplo, comer um alimento que não é saudável ou procrastinar um exercício físico, isso pode ser muito mais atraente do que os benefícios a longo prazo de manter uma rotina saudável. O autocontrole não é uma habilidade que a gente já nasce com ela, mas é uma competência que todo mundo precisa treinar ao longo do tempo. Os estudos mostram que as pessoas que praticam o autocontrole de uma forma contínua conseguem melhorar a sua capacidade de resistir a tentações e se comprometem também mais com as suas metas de longo prazo. Para poder fortalecer o autocontrole, é importante começar com metas pequenas e metas que sejam alcançáveis, que te ajudem a construir confiança e que te deem aquela sensação de realização. Quando você tem sucesso nas pequenas metas, você treina o seu cérebro para se manter firme nas escolhas que você faz. E isso facilita muito a construção de hábitos que são mais sólidos e mais duradouros. Dopamina, vamos lá. A dopamina é um neurotransmissor que é fundamental no processo da formação do hábito. Ela está relacionada ao prazer e à motivação. Então, quando nós realizamos algo que nos proporciona satisfação, como por exemplo, comer um alimento que a gente gosta ou alcançar uma meta, o nosso cérebro ele libera a dopamina. E isso cria uma sensação de prazer. Esse feedback positivo faz com que o nosso cérebro associe aquele comportamento a uma recompensa. E isso nos incentiva a repetir o mesmo comportamento. Porém, o grande desafio é que na nossa sociedade moderna, as fontes de dopamina nem sempre elas vêm de comportamentos que são saudáveis. O consumo de alimentos ultraprocessados, por exemplo, pode gerar uma rápida liberação de dopamina e isso leva à criação de hábitos que são pouco saudáveis. Isso acontece porque esses alimentos eles ativam o nosso sistema de recompensa do cérebro de uma forma quase que instantânea e isso cria uma sensação imediata de prazer, mas sem oferecer os benefícios duradouros para o nosso corpo. Por outro lado, atividades que são mais saudáveis, como praticar exercícios, comer alimentos nutritivos, elas geram uma liberação de dopamina de uma forma mais gradual. Então, o segredo está em associar a liberação da dopamina com comportamentos saudáveis e positivos. Quando a gente consegue encontrar prazer e satisfação nas pequenas vitórias, como a sensação de bem-estar depois de uma caminhada ou o prazer de comer uma refeição bacana e equilibrada, o nosso cérebro começa a associar essas ações com recompensa e isso cria um ciclo positivo de motivação. E agora o terceiro elemento, o apoio da comunidade. Embora o autocontrole e a dopamina sejam fundamentais na formação de um hábito, o apoio do grupo ou da comunidade que nós estamos inseridos também é crucial para o nosso sucesso de implementar novos hábitos a longo prazo. Ter uma rede de apoio pode ser determinante para a manutenção de comportamentos saudáveis. O grupo ou a comunidade, ela oferece não só um suporte emocional, mas também ela ajuda a reforçar as nossas escolhas positivas. Quando os membros de um mesmo grupo se envolvem em um estilo de vida saudável, seja praticando atividade física junto, comendo alimentos nutritivos, simplesmente oferecendo palavras de incentivo,
o indivíduo ele se sente mais motivado e respaldado. Esse apoio cria um ambiente de reforço positivo, onde as mudanças de hábitos vão se tornando parte da cultura daquela pessoa. Então, num ambiente onde todo mundo está comprometido com o bem-estar, fica mais fácil resistir às tentações e seguir em frente em momentos de dificuldade. Além disso, o exemplo de outras pessoas do grupo tem um impacto profundo na gente. Quando as pessoas que fazem parte do nosso grupo ou da comunidade, por exemplo, demonstram comportamentos saudáveis, elas passam a servir de modelo de comportamento para os outros e para a gente também. Então existe aí uma necessidade de formar, de pertencer a uma tribo, em que os membros eles se cobram e eles se protegem para alcançar esse objetivo comum. Então esses 3 fatores, o autocontrole, a dopamina e o apoio do grupo, não são independentes, mas eles interagem de maneiras que podem potencializar a formação dos hábitos que são duradouros. O autocontrole, ele nos dá a sensação, nos permite resistir às tentações de curto prazo e fazer escolhas que são cada vez mais saudáveis. A dopamina nos motiva a continuar repetindo esse comportamento e associar esses comportamentos a recompensas agradáveis. A tribo ou a comunidade que você frequenta, por sua vez, ela atua como um suporte que é constante e te dá incentivo, te dá apoio emocional, te dá uma rede de segurança. A interação entre esses elementos cria um círculo virtuoso de motivação e de ação. Quando você pratica autocontrole e faz escolhas saudáveis, o seu cérebro ele libera dopamina e isso reforça a ideia de que essas escolhas são gratificantes. E quando você tem um grupo ou uma outra pessoa como um apoio, esse processo se torna ainda mais fortalecido, porque o reforço positivo e o ambiente saudável eles tornam mais fácil resistir às tentações e seguir em frente com o seu objetivo. Então, para criar hábito duradouro e saudável, é essencial desenvolver a abordagem estratégica que envolve autocontrole, dopamina e apoio da comunidade. Por fim, seja paciente, mas seja persistente. Mudança de hábitos é um processo gradual. Não se preocupe se o processo for lento. O importante é a consistência ao longo do tempo. Então, como a gente pode ver, a formação de um hábito saudável e sustentável não depende de um único fator, mas é uma combinação de autocontrole, dopamina e apoio da comunidade que você faz parte. Quando você fortalece esses 3 elementos, você fica mais preparado para adotar mudanças que realmente impactam na sua saúde a longo prazo. E com dedicação e com paciência, é possível criar um ciclo de hábitos saudáveis que vão se perpetuar, promovendo bem-estar, promovendo qualidade de vida para você. Então, espero que você tenha gostado dessa pílula. Até amanhã com mais uma pílula da longevidade, falando também sobre hábitos e longevidade. Um abraço.